Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre os jogos de ida da semifinal da Taça Libertadores da América. E a gente teve um jogo difícil, né, para a equipe do Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0, placar mínimo, pequeno, mas é uma vantagem, né? Vai levar uma vantagem aí de empatar para poder se classificar aí para a grande decisão. Já o Palmeiras, hein? O Palmeiras foi lá pro Equador e pegou uma sapecada, hein, de 3-0 para LDU, né? E olha, a situação tá complicada, né? Então a gente vai comentar isso tudo daqui a pouquinho, porque antes, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pro canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do canal. Beleza, então vamos começar aqui, pessoal. É o seguinte, vamos começar com o jogo do Flamengo. E o que eu mais vi aqui depois do jogo, né, são torcedores reclamando da vitória. Sim, o pessoal estava reclamando da vitória, porque o pessoal pensava que o Flamengo ia fazer 3-4-0 na equipe do Racing. Só que o torcedor não entende é que por mais que a Libertadores esteja sendo dominada pelo futebol brasileiro, os times brasileiros estão sobrepondo, né, sobressaindo aos demais times dos demais países aí. Mas assim, cara, quando chega nessa fase mais avançada da competição, então vai ter jogos difíceis. Vai ter um ou outro jogo aí que vai ser mais fácil. Mas se tiver um jogo muito fácil, aí é surpresa. Porque a tendência é terem jogos mais difíceis. Então assim, nem sempre um time vai golear, sabe? Então, o importante é vencer o seu jogo. É levar uma vantagem quando você joga dentro da sua casa por confronto de volta. O Flamengo em si já sabia desde a oitava de final que iria jogar os jogos de volta fora de casa, porque fez uma campanha bastante ruim na fase de grupos. Se classificou na Bacia das Almas, mas já tinha noção que o primeiro jogo seria na sua casa e iria decidir as vagas no caso, né, lá na casa do time adversário. Beleza, então sabia muito bem que tinha que garantir um bom resultado na sua casa para poder levar uma vantagem lá para o confronto de volta na casa do time adversário. Beleza, então, dito isso, o Flamengo em si fez até que uma partida assim, mediana para boa. Assim, o primeiro tempo do Flamengo foi bom, assim, foi um primeiro tempo espetacular, criou chances, o gol da equipe do Racing também salvou algumas bolas aí, fez grandes defesas, mas também o Racing levou perigo, né? Teve um lance aí numa cobrança de escanteio, batida na primeira trave, em que teve o desvio do jogador do time argentino, em que o Rossi fez uma defesaça. Foi uma defesa de cinema, que acabou salvando a equipe do Flamengo. Então assim, o primeiro tempo, apesar de ter sido empatado em 0-0, mas o Flamengo jogou melhor. O Racing entrou com uma proposta de não sair com a derrota lá do Maracanã, né? Porque eles queriam um empate para poder levar a decisão lá para sua casa. Então, o intuito deles é justamente se manter vivo na disputa. Apesar do bom time, né? Porque eu gostei do Racing, do posicionamento tático. É uma equipe que não ficou todo o tempo lá atrás, né? Quando podia sair para jogar, jogava. Então, não foi uma equipe que ficou fechadinha o tempo todo, não. Partiu para cima quando dava, né? E eu gostei do posicionamento tático da equipe. Eu acho que a equipe se comportou muito bem. E quase consegue levar um empate, né, lá para a Argentina. Só que aí o Flamengo, né, no segundo tempo, o Flamengo voltou com um ritmo um pouco mais acelerado, né? Não jogou tão bem assim como no primeiro tempo, mas manteve ali a pressão para poder conseguir aí pelo menos um golzinho para poder levar uma vantagem lá para a Argentina, né? E conseguiu. Teve o primeiro gol, né, do Samuel Lino, em que ele recebeu, né, um cruzamento lá para a grande área, ele cabeceou, foi um golaço, né? Cabeceou por cobertura do goleiro da equipe do Racing, que ainda voou na bola, mas não achou nada. E assim a equipe do Flamengo abria o placar naquela ocasião. Só que o gol foi bem anulado, porque o Samuel Lino estava um pouco à frente. E um pouco à frente é impedimento.
Então foi corretamente marcado aí o impedimento aí e anulado o gol da equipe do Flamengo. E aí, né, o gol de fato do Flamengo saiu dos pés do Carrascal, que foi o homem do jogo. Jogou muita bola o Carrascal, gostei bastante da partida dele. E eu acho que o Felipe Luiz conseguiu, né, achar uma outra função pro Carrascal. Porque o Carrascal, quando ele foi contratado para poder ser aquele substituto do Arrascaeta, um jogador que jogava ali no meio. Só que aí o Felipe Luiz pegou, né, e jogou o Carrascal lá pra ponta. E ele saiu muito bem, né? Toda bola que chegava no Carrascal, cara, ele, sabe, conseguia dar agilidade ao ataque, tinha o lance individual, tinha uns belos passes, né? Pô, o passe que ele deu ali pro Bruno Henrique, né? Justamente no lance do gol, né? E o Bruno Henrique também errou, hein? Não errou, assim, errou o gol, beleza, mas teve o seu mérito, né? O goleiro da equipe do Racing, que saiu muito bem no gol, né? Acabou fazendo uma bela defesa, mas mesmo assim, cara, o Bruno Henrique não pode perder esse tipo de gol, né? Como falei, até na transmissão, né? Na narração, o Bruno Henrique, quando ele era colocado ali para poder ser atacante, né? Ele ia ter que fazer bem essa função, né? Mas só que o Bruno Henrique, o problema dele é mental. Porque desde que aconteceu aquele fato, né? Que aconteceu aí, dessas acusações de manipulação e tudo mais, que ele tá envolvido e tudo mais, supostamente envolvido, né? A gente pode afirmar nada, né? Ainda a justiça que tem que decidir isso. Então, desde aí, ele parou de jogar futebol. Foi um Bruno Henrique irreconhecível. Até a Copa do Mundo de Clubes, até que ele estava ainda demonstrando alguma coisa. Mas depois disso, foi um zero à esquerda, né? Foi nada, não conseguia mais desenvolver seu futebol, né? E, cara, mesmo assim, cara, é um lance em que ele não pode errar, né? Poxa, um jogo difícil. Ele recebeu um bolão aí do Carrascal, pô. Só era ele dar um tapa por cima, sabe? Tentar tirar do goleiro, como ele já fez em diversas vezes, né? Jogando aí pra equipe do Flamengo. Já vi muito golaço do Bruno Henrique, né? Justamente pegando a bola ali, mano a mano com o goleiro. Ele sabia muito bem ali como resolver a parada, né? Só que, sabe? Quando o jogador tá inseguro, aí é complicado, né? Realmente o lado mental pesa demais. Então o Bruno Henrique acabou chutando o goleiro da equipe do Racing, né? Acabou fazendo uma bela defesa e sobrou pro Carrascal. Só que teve sorte o Carrascal, porque quando teve ali o rebote do goleiro da equipe do Racing, o jogador da equipe do Racing furou e tentou, sei lá, chutar e acabou furando ali o chute, né? E assim a bola sobrou pro Carrascal. O Carrascal chutou, a bola bateu no jogador da equipe do Racing e acabou entrando lentamente por fundo da rede do time argentino. Então foi um gol ali que teve um pouco de sorte do Carrascal. Mas realmente foi um resultado merecido para a equipe do Flamengo, que jogou bem, né? Como falei, não foi uma excelente partida do Flamengo, mas o Flamengo mereceu vencer, né? Mas mesmo assim, cara, é um resultado que é perigoso. Por quê? Vale lembrar o resultado lá contra o Estudiantes. Até eu falei na transmissão que, ao meu ver, um 2-0 já seria um bom resultado, porque o Flamengo poderia perder por um gol, que mesmo assim estaria classificado. Com 1-0, vai ser a mesma coisa contra o Estudiantes, que foi no caso, né? Então, o Flamengo pode se preparar que o Racing vai para cima, vai se abrir, obviamente, para poder assim tentar o gol de empate, e vai ser pressão do começo até o fim. Então o Flamengo vai ter que estar preparado para poder aguentar essa pressão e saber muito bem, armar os contra-ataques, né, para poder assim matar a partida. Porque o Flamengo tem time para poder vencer lá na Argentina. Só que tem que ser muito inteligente e tem que ser letal, fatal. Coisa que o time não foi nessa partida. Foi diferente do jogo lá contra o Palmeiras. O Palmeiras estava amassando a equipe do Flamengo nos primeiros 10 minutos. Parecia que o Palmeiras iria abrir o placar primeiro do que a equipe do Flamengo. Só que o Flamengo, com a sua qualidade, né, técnica, e principalmente os seus jogadores, né, que são decisivos, soube muito bem aproveitar as chances que teve. E aí foi fatal, né? Abriu 3-1 e pronto. Depois disso, né, no segundo tempo, a equipe do Palmeiras ainda conseguiu diminuir, né, mas só que foi no finalzinho, e aí já não dava mais tempo para poder reagir na partida. Então assim, o Flamengo vai ter que ser desse jeito. Tem que ser fatal, letal nos contra-ataques. A saber muito bem aproveitar, né? Agora, uma pena, né, é que o Flamengo vai perder o Pedro,
que o Pedro acabou ali se machucando. Teve um lance ali que ele trombou ali com o jogador da equipe do Racing. Deu pra ver, né, que a mão dele ficou presa ali no corpo do jogador da equipe do Racing. E ele acabou realmente, parece que fraturando, né, ali o braço. Realmente uma pena, né, porque o Pedro, cara, ele é um jogador, cara, que não tem sorte, né. Quando ele tá na melhor fase dele, acontece esse tipo de coisa, né. Foi assim também na seleção, né, que ele estava sendo convocado e acabou se machucando aí quando ele estava na seleção. E agora, mais uma vez, né, quando ele tá num bom momento, acaba acontecendo esse tipo de coisa. E o Flamengo vai ter que se desdobrar, né, para poder ver como vai ficar, né, essa situação aí. Quem o Felipe Luiz vai colocar aí no ataque, né? Possivelmente, pelo que eu tava vendo ali, pelos esboços, vai ser o Prata. Mas só que o Prata, cara, ele não faz bem essa função de atacante. Ele é um cara de ponta, sabe? De velocidade ali, de drible, mas de finalização ele não é bom. Entendeu? Muita gente queria o Juninho, mas, cara, o Juninho tá há muito tempo sem jogar, né? E o Juninho não passa aquela confiança toda ali que porque ele vai resolver. Eu acho que ele, sabe, é um jogador que foi contratado só pra dizer que tem um atacante reserva. Só pra isso. Mas, sabe, pra estar ali no time, né? O Juninho não vai, né? Um atacante ali bem ao estilo Carlinhos, né? Até no começo do Juninho, até que foi bom, né? Um atacante que é rápido, tem ali até um bom chute, mas, cara, ele não conseguiu se dar bem, né? Vestindo a camisa da equipe do Flamengo. Então, assim, cara, assim, eu sei que um torcedor, ele critica demais, né? Acha que quando, tudo tá uma porcaria, tudo tá ruim, mas, cara, a pessoa tem que entender o contexto da situação. O Flamengo venceu um jogo de semifinal de Libertadores. Foi um placar ideal? Não foi. Mas pelo menos é uma vantagem. 1-0 é uma vantagem. O Flamengo pode segurar o 0-0 que está classificado para grande decisão. Então, o ruim seria se o Flamengo tivesse empatado ou perdido. Aí, filho, seria difícil. Seria complicado. Porque para reverter um resultado lá na Argentina, seria muito difícil. Com a pressão da torcida. E o Racing é uma equipe mais forte do que a equipe do Estudiantes. Da semifinal, né? O Flamengo tem o jogo mais difícil. Já falei isso, né? Seria o jogo mais difícil do que a partida para a equipe do Palmeiras. Mas acabou sendo ao contrário, né? Mas daqui a pouco eu comento sobre isso. Então, assim, só para terminar aqui sobre o tema Flamengo. Então, cara, o Flamengo acho que tem ali uma boa vantagem para poder, assim, tentar, né, resistir à pressão da equipe do Racing e, assim, conseguir a classificação. Eu sei que o torcedor, como eu falei, é muito exigente, mas só que o torcedor tem que entender que Libertadores é desse jeito. Nem sempre o time vai poder golear, dar espetáculo. E é até bom isso, né? É melhor você vencer com raça, com dedicação, com vontade, do que às vezes querer dar espetáculo. Porque o erro da equipe do Flamengo é que toda vez que joga no Maracanã, às vezes quer ficar dando espetáculo. Quer dar toque de letra, quer dar toque de calcanhar, quer dar voleio, né? Quer dar bicicleta. Em lances em que poderia ter feito o simples, o feijão com arroz. Então, a torcida às vezes quer cobrar isso de espetáculo, mas às vezes o espetáculo é ruim. Deixa pra dar espetáculo quando tiver 4-0, até 3-0, beleza, dá espetáculo, dá show. Mas antes disso, cara, joga com seriedade, faz o simples que o resultado é o mesmo. Então, o Flamengo tem que entrar no jogo de volta com seriedade, com vontade e com dedicação. Principalmente na defesa, porque a defesa do Flamengo no jogo contra a equipe do Racing estava muito mal, hein? Muito mal mesmo. Tava vendo que ele estava dando umas paçocadas. Se não fosse o Rossi ali naquele lance, o Flamengo poderia estar até se lamentando aí um empate ou uma derrota, né? Então, o Flamengo também tem que ficar atento aí à defesa. Muito bem, vamos falar sobre o Palmeiras. É o seguinte, né? O Palmeiras acabou sendo derrotado por 3-0 para a equipe da EDU, né? Eu sei que muita gente vai falar, mas foi o jogo lá na altitude, porque na altitude o jogador cansa e tudo mais. Beleza, eu sei desse argumento. Eu entendo que realmente jogar na altitude realmente é muito complicado. Só que o Palmeiras já venceu lá na altitude. Se eu não me engano, venceu o Bolívar. Então, o Palmeiras sabe como jogar na altitude. Não é uma novidade. Só que o problema do Palmeiras é o mental. Porque lá no jogo contra a equipe do Flamengo, né, a gente vê que os jogadores estavam mais preocupados em reclamar com a arbitragem do que realmente jogar bola. E isso atrapalhou. Porque a equipe realmente
deu pra ver que caiu mentalmente. Essa é a verdade. Então, assim, quando teve a derrota para a equipe do Flamengo, o Palmeiras ficou para baixo, né? O lado mental da equipe do Palmeiras foi para baixo. E é incrível isso porque o Abel Ferreira sabe muito bem trabalhar esse lado mental. E, cara, por mais que tenha sido na altitude o jogo, mas o Palmeiras não teve atitude, né? Como o pessoal fala, tem que jogar com atitude na altitude. E o Palmeiras não jogou nada, hein? O Palmeiras não jogou nada, muito desligado na partida. Tem jogadores ali que realmente parece que entrar já, mortos em campo, né? E o Palmeiras não fez um grande jogo. E a LDU soube muito bem aproveitar, né, isso. Amassou. O primeiro tempo da LDU foi um amasso, cara. Um amasso que há muito tempo eu não via, né? Um time brasileiro se amassa tão amassado, né? Como foi nesse primeiro tempo, né? Porque a LDU poderia ter feito 4 ou 5 gols, sabe? Brincando na equipe do Palmeiras. A sorte do Palmeiras é que a LDU tirou o pé no segundo tempo. Acho que até porque cansou, né? Mas mesmo assim, cara, se tivesse terminado 4, 5 ou até 6 gols de vantagem para a equipe da LDU, não seria nenhum exagero. Porque realmente o Palmeiras não jogou nada. Muito mal todo mundo, né? E como eu falei, esse negócio de altitude, cara, pra mim é desculpa. Porque, como eu falei, né? O Palmeiras já jogou na altitude, já venceu. E já fez outras partidas aí na altitude e jogou bem, né? Assim como outros times, né? Que até perderam aí pra LDU, mas jogaram melhor do que a equipe do Palmeiras. Então o Palmeiras fez uma péssima partida contra a equipe da LDU e mereceu ser derrotado. Aí vem a grande questão, que todo mundo está se perguntando. Dá pra reverter? Sim, dá pra reverter o resultado. Até o pessoal estava lembrando, na própria Libertadores, que o Palmeiras venceu o Sporting Cristal, né, por 6-0. Só que aí, cara, é outra situação. Era uma fase de grupos, onde, por mais que uma derrota de 6-0 é crucial até para uma equipe não se classificar, né? Mas assim, cara, é uma outra situação, uma outra fase. A LDU sabe muito bem que esse 3-0 é um resultado muito grande. Então, vai fechar totalmente a casinha, né? Se precisar, vai entrar torcida, técnico, presidente, todo mundo aí debaixo do gol. Então, eles vão se fechar. Só que a LDU, cara, também não é uma equipe, só joga na altitude, não. É uma equipe perigosa. Entendeu? Por mais que seja uma equipe que, tecnicamente falando, é mais fraca, né, do que a equipe do Palmeiras, nem se compara, né? O Palmeiras é muito mais forte do que a equipe da LDU, mas mesmo assim, cara, a LDU aí é uma equipe que é perigosa, cara. Em Libertadores costuma aprontar, até fora de casa, sabe? Então, o Palmeiras também tem que ter cuidado, porque vai ter que se abrir, sim, para poder buscar o resultado, mas tem que ficar de olho na defesa, porque tem jogadores rápidos aí na equipe da LDU. Então, o Palmeiras vai ter que se atirar para poder tentar buscar o resultado. E vai deixar espaços para poder, assim, tentar buscar a remontada para poder se classificar. Então, assim, o que eu mais vi na imprensa? Que o Flamengo fez um péssimo resultado, ganhando de 1-0 do Racing. E o Palmeiras dá para se classificar, mesmo perdendo por 3-0 no jogo de ida. E, cara, futebol não é uma lógica correta, né? Por exemplo, eu falei, né, até nos meus palpites aí, que eu fiz até na transmissão do jogo da equipe do Flamengo, que o Palmeiras iria vencer os 2 jogos. Eu apostei que o Palmeiras iria vencer os 2 jogos, mas eu deixei uma ressalva. Eu falei da seguinte forma: olha, eu acredito que o Palmeiras se classifique vencendo os 2 jogos, mas se a LDU vencer e se classificar, não seria uma surpresa, entendeu? Porque o que as pessoas têm que entender é que não é porque os times brasileiros se sobressaem aos demais que vai ser moleza, vai ser, carne assada. Não, porque do outro lado tem uma equipe também que quer fazer história, que vai entrar aí focada. Então, se o pessoal pensa que vai ser moleza o Palmeiras se classificar, revertendo um placar de 3-0, pode ficar enganado. Pode conseguir? Sim, eu acho que até consiga. Porque o Palmeiras jogando dentro da sua casa é muito forte. Então, eu acredito ainda que o Palmeiras possa se classificar para decisão. Mas não vai ser fácil. E se a LDU se classificar, cara, para mim não vai ser nenhuma surpresa. Vai ser zebra? Sim. O pessoal vai considerar uma zebra porque todo mundo espera que Flamengo e Palmeiras se classifiquem para decisão. Mas, na minha opinião, eu acho que não vai ser uma surpresa.
Porque, como eu falei, a LDU também tem tradição na Libertadores. Não é uma equipe qualquer aí, não. Entendeu? Então vai ser um jogo difícil para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que jogar o jogo da sua vida para poder reverter esse resultado. E vai ter que estar ligado. Porque não pode somente se mandar para o campo de ataque de qualquer forma e deixar a defesa exposta. Porque a equipe da LDU tem jogadores rápidos. Então pode ser fatal, né? Nenhuma jogada errada pode ser fatal aí da equipe do Palmeiras. Porque se a LDU fizer 1-0 lá no Allianz Parque, aí, filho, vai bater o desespero aí, vai ser difícil, hein? E outra coisa, eu sempre elogiei o Abel Ferreira. Eu tenho vídeos aí que eu falo que eu acho o Abel um técnico inteligente, um cara que sabe muito bem trabalhar o extracampo, um cara que, sabe, é estrategista, mas só que, cara, ele montou uma estratégia errada, né? Aí no confronto contra a equipe da LDU. Como falei, eu acho que o que mais pesou, seriamente falando, foi o lado mental. Mas também teve erros do Abel. O Abel foi muito mal aí no jogo. Fez péssimas escolhas. Por exemplo, eu não sei porque o Facundo Torres não entrou na partida, né? Ele escolheu o Sousa. Inclusive o Sousa, cara, errou um gol ali que poderia ser determinante até para a classificação da equipe do Palmeiras. Porque se o Palmeiras tivesse perdido por 3-1, né? Tivesse feito um gol, aí, cara, aí seria outra história, né? 3-1 já é um placar mais, sabe, plausível para poder se reverter. 3-0 já é mais difícil, entendeu? Então, eu não entendi algumas escolhas aí do Abel Ferreira. Pra mim, ele errou em alguns momentos. Então, ele vai ter que, sabe, se remontar aí para poder tentar reverter esse placar. E o problema dessa situação toda é que o Palmeiras vem em baixa. Porque agora, nesse final de semana, já vai ter Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras vai ter que se dividir a atenção entre esse jogo e o jogo de quinta-feira, né? Desculpa. E aí vai ficar difícil, né? Porque a equipe já vem com uma mentalidade aí para baixo, né? Pressionada. Porque sabe muito bem que se a equipe perder para a equipe do Cruzeiro, além do Cruzeiro se aproximar do Palmeiras, pode ver a equipe do Flamengo, né? Assumir a ponta se vencer o seu jogo contra a equipe do Fortaleza. Então, é um momento ruim para a equipe do Palmeiras. É uma semana bastante ruim. Que realmente pode ser pior ainda nessa próxima. Se a equipe perder para a equipe do Cruzeiro, não só perder, né? Mas se empatar já é um resultado ruim. Porque se o Flamengo vencer, ultrapassa eles. Então, pode ver a equipe do Flamengo ultrapassar a equipe na tabela de classificação e também ser eliminado aí na Libertadores. Entendeu? Então, pode ser uma situação bastante complicada. E muita gente já está até pedindo a cabeça do Abel Ferreira. E é como fala, né? Cara, é muito difícil você se manter no auge o tempo todo. Pra mim, essa é a pior temporada do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Realmente, a equipe realmente, tecnicamente falando, né, realmente caiu muito. Apesar, né, de ter vindo aí o Vitor Roque, que deu outra... elevou mais a equipe do Palmeiras, mas mesmo assim, cara, se a gente for pegar no contexto geral, realmente não é uma boa, realmente, temporada por parte da equipe do Palmeiras, né? Pode ser que tudo, sabe, dê uma reviravolta, né? Pode ser que o Palmeiras consiga aí vencer a equipe do Cruzeiro e vencer a equipe da LDU por 4-0 e assim conseguir a classificação, né? Aí o jogo vira, né? A equipe ganha moral e chega com força, né? Para poder brigar pelo Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores. Então, assim, o futebol não é uma lógica exata, sabe? A gente tenta ir num raciocínio lógico, mas o futebol pega e diz assim, não é dessa forma, né? Não é à toa que resultados como esse, né? Como esse 3-0 aí para a equipe da LDU realmente aconteçam, né? Então, futebol não é uma ciência exata. E por isso que é tão apaixonante, né? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a cada um que acompanha aqui o vídeo até aqui. Pessoal, lembrando, deixa o like para poder apoiar o canal. Se você não for inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!